Isso. E é a apresentação do parecer referente ao PLC 04/2023, que foi um substitutivo geral daquele PLC. O Fábio Buzetti, que já está aqui com o computador, já está aqui a postos, né? Pode apresentar, Fábio? Se precisar, eu abro aqui, tá? Você me fala. Não, tá aqui, tá. Consigo compartilhar a tela? Não que eu saiba, mas pode colocar lá, ou em bate-papo público, consegue colocar todo o conteúdo lá, ou mesmo nas notas compartilhadas, que ali a ideia é todas as pessoas mexerem mesmo. Deixa eu pegar aqui para todo mundo, então. Eu acho que para o Buzetti compartilhar, eu tenho que colocar ele como apresentador, né? Tenho que habilitar. Eu posso compartilhar o arquivo aqui. Tá. Espera só um minuto. Para dar em PDF fica mais fácil para todo mundo. Mas vai compartilhar aqui? Não, acho que vai ter que compartilhar como texto, viu, Fábio? Pegar o Word ali, copiar e colar. Pronto, aqui acho que todo mundo agora consegue acompanhar. Eu posso ler aqui o projeto de lei. Passar rápido aqui. Bom, só para dar uma diretriz, Fábio, fique à vontade para pular coisas que eventualmente são muito repetitivas e explicar. Tá bom. É importante levar no ponto principal do parecer, né? Isso, vamos lá. É um projeto de lei substitutivo, né, a PLC 4/23, que foi apresentado, e ele acresce praticamente 2 artigos, 194A a 194E, né, mais do que 2 artigos, na verdade, a Lei 208, e, na verdade, ele está tentando construir uma política de animal habitação, de uso habitacional e vinculados tanto na área central quanto aproveitamento, vinculado a um projeto de operação urbana. E, então, em vez, a gente tem uma previsão no plano diretor das operações urbanas sendo previsto que, em lei específica, né, não uma alteração da 208. Ele apresenta uma série de parâmetros para aumentar o potencial construtivo, ele remete à criação do certificado de potencial construtivo, CEPAX, uma coisa que a gente não tem previsto nem no plano diretor, nem na Lei 208, né? E desenvolve um texto longo, vários artigos, cita algumas leis federais, Estatuto da Cidade, enfim. Mas o problema que a gente viu, lendo o artigo que eu coloquei no parecer, em 94, 99, né? No plano diretor existem regras específicas para você propor isso, não uma alteração na 208. Então, assim, no que pese a proposta, a intenção da proposta do nobre colega, o jeito que está sendo feito, né, ele vai ter problemas na frente da legislação, não está sendo feito de maneira correta, porque é previsto no plano diretor, essa operação urbana consorcial. Então, a gente entendeu aqui, pelo que está escrito, pela função da lei de uso do solo, né, desse novo instrumento, então a gente deu um parecer contrário a isso, né. Então, conforme previsto no plano diretor vigente, a lei complementar 189, né, o município pode realizar a operação urbana consorciada, no artigo 94, para implementar intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com participação de proprietários, moradores, usuários. Então, você tem que ter uma participação mais ampla, né. E no 99 ele fala, cada operação urbana precisa ser aquela por lei específica de acordo com as disposições.
Então, sendo assim, há entendimento que tal proposta deve ser realizada pelo Poder Executivo, de maneira ampla, participativa com a sociedade. Então, esse projeto de lei deve ser iniciativa do Executivo Municipal. Há um vício na iniciativa. E a proposta de operação urbana deve vir por lei específica, como prever concretamente toda a operação e seu detalhamento no plano diretor. E a alteração de lei de uso do solo não é um meio de se aplicar nessa operação urbana consorciada. Então, é relativamente simples, assim, não deu para se debruçar nos detalhes da lei, mas você tem um problema aí já no vício da iniciativa. Então, isso que eu apresento aí pela leitura do projeto de lei do nosso colega. Perfeito, obrigado, Fábio. Eu abro aqui a palavra para quem quiser se manifestar. Eu vou aproveitar aqui, você é o primeiro a me manifestar, e na sequência eu peço para que coloque o nome ali no bate-papo, porque eu vou abrir então a palavra para quem colocar o nome no bate-papo, tá bom? A questão referente a operação urbana consorciada, ela precisa ser prevista concretamente, como mencionou Musetti. É estranho falar de uma lei concreta, mas no urbanismo a gente tem leis concretas, e a operação urbana consorciada é uma lei que estabelece de forma muito concreta qual que é o plano, qual o projeto, quem são os investidores, qual que é a área envolvida, o que será feito, qual o valor estimado, quais são as medidas aplicadas, quais são as exceções que são feitas para aquele lugar, eventualmente se tem desapropriação ou não, enfim. É uma lei que vai trazer de forma concreta toda a alteração, toda a reformulação de uma determinada área. Não é alterando uma norma geral, que não é tão geral assim, mas a de uso ocupação é mais geral e abstrata, né, que vai ser a aplicação. Então, ela não é estruturada dessa maneira e também a gente já apontou, né, o Fábio apontou pelo vício de iniciativa, porque realmente é um ato que precisa ser coordenado pelo Executivo Municipal. Então, eu estou de acordo com o parecer. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Não? Então, eu vou abrir aqui no chat, tá? Vou pedir para votar. Aberta. Votação. Parecer. Trazido pelo Musetti. Por gentileza, então, votem aqui no bate-papo. Se alguém tiver com dificuldade de acessar o bate-papo, por favor, pode expressar aqui no áudio que a gente coloca no bate-papo, tá bom? Boa noite, então, Ronaldo. Eu estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo acessar. Eu estou de acordo. Tá bom. Aline, né? Só para decidir. Isso. Legal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Então, a gente tem aqui a abstenção da Maria Eduarda, a Aline favoravelmente, a Miriam também a favor, a Maria Cabral se absteve, favorável pelo Musetti, e também a Karina favorável, Samir também a favor. Então, a gente tem aprovação aqui por maioria. Vamos, então, ao próximo item da pauta. Então, começando então a pauta de hoje, né? A gente tem que fazer a aprovação da ata número 392, que foi a última reunião ordinária, já foi encaminhada inclusive junto com o edital de convocação para essa reunião. Abro aqui para alguma consideração, alguma pergunta ou manifestação. Por favor, faça usando o microfone. Oi, Ronaldo, tudo bom? A Karina. Boa noite, Karina. Não estava presente. Perfeito. Eu também vou me abster porque eu não estava presente. A gente vai abrir a votação já na sequência, tá? Se alguém queria fazer alguma... Não, sem problema.
Eu acho que não tem, ninguém vai fazer uma manifestação. Então eu vou abrir aqui só para a Célia ficar preparada. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Aqueles que gostariam de se abster ou votar contrariamente, por favor, se manifestem. A gente já tem a manifestação da Aline e da Karina. Alguém mais gostaria de se abster ou de votar contrariamente a essa ata? Eu me abstenho pelo prova. Perfeito. Pernils também com abstenção. Eu me abstenho também. O Egberto também com abstenção. Então, foi aprovado por maioria simples, né? Como é que fica, Ronaldo, com tanta gente se abstendo, né? Não sei. A abstenção ela não entra no número de pessoas votantes, entendeu? Então, se uma pessoa votar, foi aprovado por maioria, porque a abstenção ela é desconsiderada para a contagem. Tá? Para a maioria simples, ela não vale para a maioria qualificada. Essa situação. Maioria simples. Vamos lá. Chegou, então, no decorrer dessa semana... não. Tá. A gente tem aqui um outro... Tá, vamos começar, então, pelo item 2 da pauta, tá? Apresentação da proposta. A gente tem um grupo que está fazendo estudo a respeito da atualização, né? Das normas do CMDU. E eu vou fazer aqui a leitura. Eu mandei hoje pela manhã, no final da manhã, o texto, né? Então vou fazer aqui a leitura, tá? Prolegômenos, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado pelo parágrafo único da Lei Orgânica, é regulado pela Lei 6426. A última revisão foi realizada em 1995, há quase 30 anos. Por bons anos, os membros do Conselho vêm apontando a necessidade de a lei receber atualizações pontuais. Dessa forma, o presente parecer visa apontar pequenos ajustes na Lei 6426, mantendo a espinha dorsal original. No mesmo contexto e finalidade, apresenta-se proposta de atualização do seu regimento interno. Então, basicamente, a gente não quer revolucionar, mas precisa trazer algumas atualizações. Fundamentações. Então, após reuniões e discussões, o grupo de trabalho traça recomendações de alteração da Lei 6426. Número 1, ajuste de terminologias. Aproveitando a oportunidade de alteração legislativa, recomenda-se corrigir ou alterar terminologias. Nesse sentido, sugere-se alterar o nome PUCAMP para PUC Campinas, excluir as vagas do Poder Legislativo e outras situações que possam ser verificadas. Número 2, regras de eleição. Entende-se necessária a especificação de alguns critérios básicos para a eleição das entidades. Nessa linha, a intenção é que haja previsão de publicidade digital convocação das eleições com prazo de no mínimo 20 dias de antecedência para a inscrição das entidades candidatas e prazo mínimo de 5 dias para regularização de eventual inscrição com documentações regulares, adequadas ou pendentes. E, por fim, reiterar princípios norteadores dos atos públicos para a realização das eleições. Veja que não é algo detalhado, tá? Como vai para a lei, seria algo o mais básico mesmo e o mais trivial. Os detalhamentos ficariam para regimento interno, tá? Número 3, participação ampliada dos conselheiros e entidades suplentes. Entende-se importante que haja expressa menção sobre participação ativa dos conselheiros suplentes nas atividades regulares. Por meio de lei, pretende-se deixar expressa a possibilidade de atuação dos conselheiros suplentes em reuniões, comissões, relatorias, bem como, quando aprovados pelo Pleno, representar o Conselho em atos e órgãos. Para alguns casos, a participação é resguardada ao conselheiro titular, caso de votação, cuja participação deve ser preservada apenas a conselheiros titulares. E com as devidas alterações, né, considerações, o mesmo tipo de participação resguardada também aos conselheiros das entidades suplentes. Então, a ideia aqui é realmente formalizar a possibilidade de mais pessoas estarem ativamente em atividades. Não há nada que proíba aí alguém de preparar parecer, fazer estudos, etc., mas a gente está trazendo isso de forma mais expressa, tá bom?
Número 4. Convocação de autores de projeto de lei. Para análise contextualizada, melhor compreensão do justificativo e emissão de parecer, tem prazo atual de 30 dias é insuficiente para que o Conselho emita pareceres tempestivos. Ronaldo, você ficou um tempo travado. Agora ele está até sem vídeo. Ele caiu. Sumiu o presidente. Depois está abduzido. Vou ligar para ele. Pessoal, podem me ouvir? Agora sim, mas acho que você tem que retomar o item 4 que você começou e daí a gente não ouviu. Eu acho Tá que foi bom. a partir do 4. Tá bom. Ó, como diria o poeta, eu voltei agora para ficar, pois aqui é o meu lugar. Isso Eu mesmo. vou seguir aqui. Convocação de autores e projetos de lei para análise contextualizada, melhor compreensão da justificativa e emissão de parecer, entende-se importante a possibilidade de o Conselho convocar autoridades responsáveis pela autoria de projetos de lei em análise, como secretários e vereadores. Prazo para pareceres. Pela estrutura de reuniões ordinárias mensais, faz-se necessário que o prazo para emissão de parecer sobre projetos, a contar do ofício recebido da Câmara, seja aumentado para 60 dias. O prazo atual de 30 dias é insuficiente para o Conselho emitir pareceres tempestivos. Isso é porque nossas reuniões são mensais, quando a gente recebe o ofício, nunca vai cair no mesmo dia, portanto, a gente nunca vai cumprir dentro de 30 dias, né? Agora é o ponto, acho que uma das maiores alterações, tá? Tem relação com o parágrafo único da Lei Orgânica, do 174 da Lei Orgânica. Que esse artigo ele estabelece a participação do Conselho sempre que haja alguma norma, ou uma revisão, alteração do plano diretor ou leis a ela diretamente correlatas, tá? Eu vou resumir aqui para que a leitura seja mais rápida, mas a gente está propondo aqui, na justificativa, que seja dado 90 dias de prazo prévia para análise de pareceres de plano diretor ou leis complexas, tá? E 60 dias para legislações mais corriqueiras, tá? Esse prazo, ele ocorre antes do Executivo encaminhar para o Legislativo. Claro, depois o Legislativo retorna pro CMDU, mas nesse caso, gente, se a gente já fez uma manifestação sobre, por exemplo, uma revisão do plano diretor, quando voltar, a gente vai estar praticamente cuidando das... Naturalmente, se houver alterações muito significativas, é necessário reabrir o prazo para o CMDU antes do envio do projeto, tá? Então, eu expliquei aqui basicamente o que no ponto 6. E aí, a gente vem para sugestões de texto do projeto, tá? Eu vou ler aqueles que são mais expressivos. No artigo 2º, inciso 2, passaria a ter o seguinte texto. Aqui ele fala do segmento institucional pelo Poder Executivo e Legislativo. A gente alterou só para o Executivo, que já tem uma alteração legislativa mais abrangente, que impactou diretamente o CMDU, que a Câmara de Vereadores não tem representatividade nos conselhos, mas exclusivamente o Poder Executivo. Hoje, houve uma sugestão por parte da Ernestina, por e-mail, né, para que fosse utilizadas 2 vagas que antigamente cabiam ao Legislativo, fosse utilizada uma delas e eu estou acrescentando aqui para o segmento empresarial.
e eu acho que tem um fundamento muito claro essas duas sugestões, que não estão no texto aqui, tá bom? Isso aqui é uma novidade. Mas por quê? Porque são os dois segmentos que todas as eleições acabam ocorrendo ali uma disputa de vagas, a gente tem mais demandas, né? Então, tem essa realidade, tá? Então, fica aqui como um adendo a ser analisado na sequência aqui do parecer. O artigo 2º, tá? Ele traria aquelas questões da Assembleia, tá? Da Assembleia de Eleição. Tá? No caso, parágrafo 2º. A Assembleia de Eleição das entidades será pautada pelos princípios da transparência, impessoalidade, moralidade e demais aplicáveis à administração pública. A Assembleia será convocada resguardando-se os seguintes prazos: 20 dias, no mínimo, de antecedência para que as entidades candidatas façam protocolo de sua inscrição. 5 dias, no mínimo, de antecedência para que as entidades que já se inscreveram possam substituir, apresentar novos documentos ou regularizar documentações irregulares, inadequadas ou pendentes. Então, seria a estrutura básica para a gente seguir, tá? Alteração, então, nos incisos 7 e 8 do artigo 3º, aqui são mais correções relativas a PUCamp e para PUC Campinas. A gente estaria falando aqui também da exclusão do Poder Legislativo para ficar só o Poder Executivo, então seriam esses pequenos ajustes, tá bom? Só um minuto aqui que eu tô com... Filho, eu tô no meio de uma reunião. Eu não sei. Tá. Você espera. Tá joia? Desculpa, gente. Estão aqui batendo a porta, ele entrou. Se eu não resolvo aqui, não para. Artigo 4º. Incluir a linha J. Que tem a ver com a convocação, tá? Então, quando conveniente, convocar autores de projetos de lei para detalhar suas razões justificativas. Tá? Então, seria uma estrutura de convocação. Alteração do artigo 7º, na verdade do CAPT, tá? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano elegerá entre seus conselheiros titulares de entidades titulares uma diretoria composta por... Então, aqui a gente só deixou bem expresso que apenas titulares podem compor a mesa. Isso mais com a finalidade de evitar dúvida com a outra alteração que a gente está colocando na sequência, que é possibilitar uma participação bem ampla dos conselheiros suplentes, tá bom? Então, o artigo 8º, no artigo 8º a gente acrescentaria 3 parágrafos, eu vou fazer a leitura aqui. Os conselheiros suplentes das entidades titulares e todos os conselheiros das entidades suplentes poderão atuar em reuniões, comissões, relatorias, bem como, quando aprovados pelo Pleno, representar o Conselho em atos e órgãos. Por meio do regimento interno, o Conselho poderá especificar, detalhar ou restringir os poderes tratados no parágrafo anterior aos conselheiros suplentes de entidades titulares e todos os conselheiros de entidades suplentes. Então, fica possibilitada, inclusive, uma restrição, uma especificação e restrição mesmo das atividades, tá? Não vai poder ampliar, mas restringir pode. Parágrafo 4º. O direito a voto é exclusivo dos conselheiros titulares de entidades titulares, salvo em caso de ausência do conselheiro titular. A participação na mesa diretora é direito exclusivo dos conselheiros titulares e entidades titulares sem exceção. Tá? Então, a gente reforça aquele ponto. Por fim, sobre os prazos, o artigo 16 passa a ter a seguinte redação: o CMDU analisará e emitirá parecer sobre projetos de lei enviados pela Câmara dos Vereadores num prazo máximo de... Ixi, eu deixei aqui 30 dias, gente. Desculpa, é para ser 60 dias, tá? Eu escrevi errado aqui no parecer, precisava corrigir, tá? Então, num prazo máximo de 60 dias contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município. Parágrafo único. Nos casos de alteração no plano diretor e de toda e qualquer alteração às normas AL correlatas, receberão, antes de serem submetidas à apreciação da Câmara, um parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano com prazo mínimo de 90 dias para revisões amplas ou integrais do plano diretor, de lei relativa a zoneamento, parcelamento do solo, uso e ocupação e perímetro urbano. 30 dias para demais alterações previstas no presente parágrafo. Tá? Então, a gente já estabelece de forma clara a necessidade ou aplicação, né, de forma bem efetiva daquele artigo que a gente falou da lei orgânica. Por fim,
a gente trouxe algumas observações sobre o regimento interno, tá? Quanto ao regimento interno, a comissão responsável pelo parecer entende relevante realizar as seguintes alterações. Detalhar os procedimentos de eleição das entidades. Então, todas as vezes de eleição de entidades, a gente tem ali a gente pode deixar isso já pré-estipulado, é um trabalho a menos para quem tiver a mesa, para ficar estabelecendo essas normativas. 2. Detalhar transição entre eleições de novas entidades e mesa diretora. Todos os anos, quando é feita a eleição das entidades, precisa fazer uma eleição também na mesa diretora, mas isso não é possível ser feito concomitantemente. Então, a gente prevê uma transição. Terminou a eleição, já tem um prazo ali que a última mesa segue dentro do possível, então a gente precisa fazer um estudo para trabalhar essa transição. Tá? 3. Prever a comunicação prévia como ato necessário para a exclusão das entidades por ausência. Então, hoje, existe ali uma dúvida em relação à forma que está estabelecida a exclusão. Inclusive, existe um ponto que é a exclusão automática, outro ponto diz que a entidade será comunicada. Então, colocar aqui alguma coisa no sentido que a exclusão será automática desde que previamente comunicada. Então, fazer uma convergência desses dois itens lá no nosso regimento interno. Tá? O artigo 16, ele traz uma estrutura bem rígida, tá? de ordem do dia. Então, fazer uma flexibilização dessa estrutura. Um dos pontos do artigo 37, que prevê, por exemplo, a convocação de pessoas, exige aprovação absoluta, então a gente entende que é um excesso de maioria absoluta, então reduzir a maioria simples. Por fim, a gente traz agora, isso aqui são considerações futuras, tá bom? Para a gente estudar mais de forma específica, vou fazer a leitura aqui do final. De qualquer modo, as alterações serão mais bem ajustadas e verificadas após a eventual alteração da Lei 64/2691. Nesse momento, propõe-se a alteração do artigo 11 do Regimento Interno. Então, a única proposta específica é essa, que as reuniões do CBDU só se iniciarão com a presença mínima de 50% dos membros considerados as entidades em efetivo exercício. Então, essa é uma proposta que a gente já traz para estabelecer como quórum mínimo para a abertura da reunião 50%. Tá bom? Conclusão, com aprovação do seu pleno, recomendamos as alterações escritas no presente documento. Então, se houver aprovação, né, a recomendação ela seguirá, a gente encaminharia, eu acredito que é o gabinete do prefeito, né, para pedir para que seja mais elaborada, etc. Mas, enfim, essa é a proposta que a gente trouxe. Vou abrir, então, feita a apresentação, vou abrir aqui para comentários. Quem quiser comentar, por favor, peça a palavra no áudio. Quem quiser também, na sequência, coloque o nome no bate-papo. A Célia quer falar. Por favor, Célia. Ronaldo, pode ser que eu não tenha ouvido direito, mas você só aumentou o número de vagas para o segmento empresarial, foi isso? Só aumentou uma vaga? Propôs esse aumento de vaga? Foi isso que você falou? O que a Ernestina tinha sugerido, você fez alguma proposta de aumentar as vagas no Conselho? Ele não está ouvindo. Eu acho interessante, viu, Célia, colocar essa proposição de aumentar uma vaga no empresarial. Não, eu acho interessante também, porque são 3, mas o que eu acho mais interessante também, incluir no segmento ecológico, só tem uma vaga. E hoje o que mais fala, o que mais pega é o meio ambiente, né? Inclusive, de aumentar mais uma ou mais 2 vagas, e uma sugestão de mudança de nome, segmento ecológico, sei lá, eu acho que poderia colocar sugerir um outro nome. O que você acha, Bergante? Não sei, não sei se tem a necessidade de mudar o nome. Porque naquela época era isso, né? Hoje, até a secretaria, outra secretaria de meio ambiente mudou de nome, se fala em outros nomes e não ecológico, né? Eu acho que é uma opinião.
Eu Mas aí- concordo com a Célia. Eu gosto da ideia de aumentar o segmento ecológico e de repente mudar de nome para sustentabilidade, alguma coisa assim. Eu concordo com essa ideia plenamente. Eu acho que, na verdade, o que ele está tirando são 2 vagas do legislativo que não fazem mais parte. Uma está indo para o segmento profissional, empresarial, e a outra deve ir para o setor ambiental. E concordo exatamente com a mudança de nome. E pode até ser sugerido aumentar mais 2 vagas, ficar 3, né? Aí vocês que decidem. É uma sugestão que vai ser encaminhada para o prefeito, ele vê a viabilidade. Mas eu acho interessante mudar, porque o que está pegando no mundo inteiro é a sustentabilidade, o meio ambiente, enfim. Deixa eu Então, só mas- comentar uma pode. coisa rapidamente, Sérgio. A gente teve uma situação, a gente fez uma primeira avaliação, discutimos muitas coisas e depois conseguimos fazer a segunda reunião. Então, o que está indo hoje é praticamente um primeiro relatório. Eu acho que ele deveria amadurecer um pouco mais, até com essa questão de vagas, de ampliar vagas em outros setores, né, que o CMDU precisa. Eu acho que a gente ainda merece um caminho um pouquinho mais galgado nesse sentido. Eu concordo sim com você. Eu acho que tem que se pensar um pouco mais, um estudo um pouco melhor. A Tereza, hoje, no evento que estava, ela falou, eu não consegui participar da reunião, de nenhuma reunião, ou na última reunião, para essa revisão. Então, eu acho que isso é uma boa proposta, Bernius, eu concordo com você. Vamos ver aqui o que o presidente acha, que os demais conselheiros acham. Está sem som. Ronaldo, está sem som. Eu também estava apanhando aqui no som, agora eu consegui colocar aqui, viu, Célia? Mas, Célia, eu acho que se ele não voltar, eu acho que essas sugestões podem ser colocadas, sim, eu acho super interessante. Na empresarial, todo ano dá problema, né, Célia? Dá problema. Dá problema. Mas só que daí eles precisam participar também, né? Não pode começar a falar. Isso que eu ia falar. Mas eu acho que, de qualquer forma, eu acho que é importante, sim. Quanto mais ampliar o CMDU, mais a gente vai ter consistência naquilo que nós vamos propor. É verdade. Mas eu acho assim, interessante o empresarial, porque é um segmento bastante importante. Nós temos o movimento popular, que não tem vindo